que eu preciso fazer hoje para herdar a vida eterna? Você já parou para pensar nisso? Já parou para olhar para a tua vida e, como tantas vezes nós fazemos no nosso trabalho, planejamos para alcançar aquele objetivo? Você já trouxe isso para a sua vida com Cristo? E planejou o que eu preciso aprender, aonde eu preciso melhorar para agradar a Cristo e para alcançar a vida eterna? Que questão difícil o Senhor nos trouxe hoje, não é mesmo? Por isso, meu nome é Vitória, eu sou membro da Comunidade Católica Adorai. Eu convido a você, junto comigo, refletir nessa palavra que está lá em São Lucas, capítulo 10, no versículo 25 ao 37. Amém? Convido você a pegar a sua palavra e, claro, para conseguir ter um entendimento, para nós conseguirmos nos aproximar daquilo que Deus deseja falar para nós hoje, eu convido a você, junto comigo, com a sua palavra na mão, a minha está aqui, possamos clamar ao Espírito Santo, possamos pedir ao Senhor a graça dele mesmo nos conduzir, dele mesmo nos abençoar com o entendimento, nos abençoar com a sua sabedoria. Amém? Por isso nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Possamos clamar juntos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Permanecemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora que o Espírito Santo está no meio de nós, tenhamos a graça de ler aquilo que o Senhor preparou para nós no dia de hoje. E a palavra diz o seguinte: o bom samaritano. Nisso um jurista se levantou e, para pô-lo à prova, lhe perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe: O que está escrito na lei? O que é que lês? Replicou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com toda a mente, e o próximo como a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus lhe respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, deu de cara com assaltantes que lhe tiraram a roupa, o cobriram de golpes e foram embora, deixando-o semi-morto. Coincidiu que descia por esse caminho um sacerdote, e ao vê-lo passou longe. O mesmo fez um levita. Chegou ao lugar, viu-o e passou longe. Um samaritano que ia de viagem chegou onde estava, viu e se compadeceu. Pôs azeite e vinho nas feridas e as atou. A seguir, montando-o em uma cavalgadura, o conduziu a uma pousada e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 dinários, deu-os ao dono da pousada e lhe recomendou: Cuida dele, e o que gastares, eu te pagarei na volta. Qual dos 3 parece que se portou como próximo daquele que deu de cara com os assaltantes? Respondeu o jovem: Aquele que o tratou com misericórdia. E Jesus lhe disse: Vai e faze tu o mesmo. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, e olha como essa palavra vem nos abrir os olhos, né? Primeiro, ela começa mostrando o que é um jurista, ou seja, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que tem domínio sobre a palavra de Deus. Não é uma pessoa leiga, não é uma pessoa sem compreensão das coisas. Não é uma pessoa que sabe pela metade, mas ele conhece a lei. Tanto que, para pôr Jesus à prova, ele começa a indagar Jesus. Jesus muito sabiamente vai respondendo, né? Não só apontando as coisas, mas ele vai trazendo casos para que aquele jurista pudesse compreender, mas não com a sua sabedoria, mas com o coração, né? E a palavra e ele fala muito bem. O Senhor diz: entendestes muito bem, né? Então vai e faz aquilo que você sabe. E muitas vezes nós conhecemos a palavra de Deus, porque
Nós lemos a palavra de Deus, nós conhecemos, mas viver a palavra de Deus é mais difícil. Viver a palavra de Deus exige de nós não só uma compreensão, não só da nossa inteligência, mas a nossa disponibilidade em nos despojar. Porque para viver a palavra de Deus, nós temos que nos despojar de nós temos que abrir mão do nosso pecado, nós temos que reconhecer a nossa miséria, a nossa limitação e, como esse rapaz fez, dizer: Senhor, o que me falta hoje aprender para lhe agradar? E eu comecei esse vídeo fazendo essa pergunta: o que lhe falta? O que me falta? Ler essa palavra hoje me fez refletir. O que me falta? O que o Senhor deseja me ensinar hoje? O que é que o Senhor, nos últimos dias, nos últimos momentos, o que é que eu tenho refletido? O que o Senhor tem me proposto a pensar? O que tem me feito ver diante de mim a minha limitação? Seja a minha limitação em me doar, seja a minha limitação na oração, seja a minha limitação em conhecer a palavra, a lei de Deus, seja a minha limitação com o outro, sabe? O jovem, esse jurista, ele não teve dificuldade em reconhecer quem é Jesus no exemplo que Jesus deu, mas ele teve dificuldade em reconhecer quem é o próximo. Quem é o teu próximo? Né? E aí o Senhor tão lindamente vem explicar para ele, ele dá uma parábola onde aparecem 3 pessoas, um sacerdote, um levita e o samaritano. O sacerdote, um homem de Deus, o levita, um homem de Deus, mas o samaritano era aquele povo que o povo de Deus repelia, o povo de Deus não queria, o povo de Deus criticava, né? Um povo amaldiçoado pelo povo escolhido de Deus, mas justamente no exemplo de Deus, foi ele que tratou o seu próximo como Deus manda, como Deus nos ensina. Olha que contradição. Meus irmãos, não adianta conhecer esse livro, vou até mostrar aqui, me afastar. Não adianta conhecer esse livro, ou ler esse livro grosso todinho, conhecer ele de início ao fim, mas não aplicar esse livro na nossa vida. É na nossa vida que ele precisa ser exercido. E não conhecer esse livro do início ao fim, para que sobre nós nós tenhamos o direito, nos dê o direito de vestir uma capa e apontar na vida do outro. A palavra de Deus é para você, é para mim. É para me edificar, para que eu possa olhar para Cristo e chegar no céu e dizer: ei, Vitória, eu te conheço. Mas se eu só ler essa palavra e essa palavra não causar mudança na minha vida e não me fizer reconhecer a minha limitação, mas apenas a limitação do outro, nós não entendemos absolutamente nada. Meus irmãos, então peçamos ao Senhor a graça de ter os nossos olhos abertos, de ter o nosso ouvido aberto, mas principalmente de ter o nosso coração transformado, para que não sejamos como esse jurista, para que na palavra de Deus não consigamos nos colocar no lugar do fariseu, mas muitas vezes sejamos essa pessoa que não olha, não escolhe quem é o próximo. Meu irmão, o teu próximo é aquele que você quer mais longe de você. É esse que é o teu próximo, é esse que você precisa amar muito mais. É aquele que te machuca, é aquele que te rejeita, é aquele que você no momento, hoje você tem julgado, porque é ele que está precisando da tua oração, é ele que está precisando do teu acolhimento. São os menores. Meus irmãos, o seu próximo é aquele que está arrebentado da vida. É aquele cujas pessoas não aguentam nem olhar a face de tão desfigurado da identidade de Cristo. É aquele que você tem que se despojar de si para ir atrás dele. É esse o teu próximo. Amar a quem te ama é fácil. Difícil é amar quem te odeia. Difícil é amar quem te machuca. Difícil é amar aquele que todos os rejeitam. Sabe? Que hoje a gente possa refletir quem é o seu próximo. Quem é aquele que você precisa se despojar para exercer aquilo que Deus te chamou, para exercer a palavra de Deus, para que lá na frente você possa herdar a vida eterna, para que lá na frente você possa bater na porta do céu e o Senhor reconhecer o teu nome, sabe? Hoje e todos os dias, que
possamos ter a graça de ler a palavra de Deus, de entender a palavra de Deus e ter a preocupação de trazer ela para a nossa vida. Por isso eu te convido a refletir. O que você precisa aprender hoje para colocar um tijolinho, para ficar um pouquinho mais perto do céu? Que o Senhor nos dê a graça dessa reflexão, o Senhor nos dê a graça dessa mudança. Convido você a fechar um pouquinho os seus olhos, elevar o seu pensamento a Deus e dizer: Senhor, me ajuda hoje, Senhor, a refletir naquilo que eu preciso. Senhor, me ajuda hoje, Senhor, a ser melhor. Eu não quero apenas ler a Tua palavra, conhecer a Tua palavra, mas eu quero viver a Tua palavra. Peço ao Espírito Santo que crie essa vontade verdadeiramente no teu coração. Verdadeiramente no teu coração, porque, meus irmãos, a palavra de Deus não é para quem conhece a palavra, é para quem vive a palavra. Vem Espírito Santo nos ensinar, nos fazer entender, Pai, que a Tua lei precisa ser lida e cumprida no amor e na misericórdia. No amor e na misericórdia, Senhor Jesus. Vem nos ensinar, meu Deus. Nos ensinar para transformar a nossa vida e a partir do nosso exemplo, Senhor, a partir do crescer deste amor, do crescer dessa misericórdia em nós, possamos transbordar para o nosso próximo, Senhor, mas de verdade, e não porque conhecemos a lei, mas porque a lei e o nosso coração são um só, e a lei gera em nós o amor e a misericórdia transbordante. Ajudai-nos, Senhor Jesus, porque conhecer a Tua palavra é fácil, difícil é vivê-la. Ajudai-nos, Senhor Jesus. Amém? Que o Espírito Santo esteja com todos nós, permaneça conosco todos esses dias, nos guiando, nos ensinando, nos conduzindo. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.